Olá, estamos de novo juntos. Já abri o NetBeans, já iniciei um projeto e mais nada. Agora quero adicionar a esse projeto um formulário, digo, um JFrame, como nos referimos a formulários em Java. E nada de fazer na raça, como fizemos na semana passada. Conforme eu já te adiantei, o NetBeans tem todas as facilidades que o Visual Studio tem para desenharmos formulário. Então vamos lá desenhar o nosso primeiro formulário. Com o projeto aberto, eu venho em Arquivo e vou pedir para adicionar um novo arquivo no projeto. Está vendo que a janela que abre tem a opção de inserir objetos Java, como classes e interfaces, mas também me dá a possibilidade de inserção de forms. É aqui que eu vou e vou escolher a opção Form JFrame. Próximo, ele vai me perguntar qual o nome da classe e eu vou chamar de teste IHM. Finalizar. Ele está criando o meu formulário. Percebam, eu já tenho, tal qual no Visual Studio, um formulário criado sem nada dentro. E as ferramentas a serem adicionadas aqui do meu lado direito, ao contrário do Visual Studio, aonde a caixa de ferramentas fica do lado esquerdo. Bem, vamos começar? Vou pegar um label e arrastar para o meu formulário. Aliás, vou alterar a propriedade text desse label. Vou mudar para dado 1, abre parênteses, string. Vou criar um segundo label e vou adicionar ao meu formulário. Também vou alterar o label para dado 2 e vou declarar que esse dado 2 vai ser do tipo int. Aliás, percebam que no label eu escrevo na propriedade text o que eu bem entender, né? Vou colocar um terceiro label e vou declarar aqui como text dado 3, que por sua vez será do tipo float. Opa, o label aqui ficou equivocado, não pegou o 3, vamos corrigir. Então, dado 3, float, e vou criar mais um dado, vou criar mais um label. Clico e arrasto, esse vai ser o dado 4, int e positivo. Bom, vou pegar agora um text box. Na verdade, gente, em Java o text box não se chama text box, mas sim campo de texto, ou se você preferir, JTextField. Então, vou adicionar um text field, vou adicionar 2 text fields, vou adicionar 3 text fields, vou adicionar 4 text fields. O tamanho desses text fields não estão lá muito adequados. Vou aumentar, ou seja, espero que você esteja percebendo que é igualzinho o que nós fazíamos no Visual Studio. Quero também 2 botões. Então, vou pegar um botão, vou pegar um segundo botão, vou mudar a propriedade text
Este primeiro botão vai ser o botão limpar e esse segundo botão vai ser o botão validar. Gente, você pode ter todas as dúvidas do mundo com relação àquilo que eu estou fazendo, ou melhor, o que esse programa vai fazer. Você tem direito a ter todas as dúvidas, mas isso nesse momento não me é importante. O que me é importante nesse momento é te mostrar que criar um formulário no Java é tão tranquilo quanto criar um formulário no C# usando o Visual Studio. Os procedimentos são idênticos. E isso funciona? Ora, vamos ver se isso funciona. Estou executando, ele está me perguntando se a classe principal é o teste IHM. Sim, é sim. Ele aqui embaixo. Coloquei o nosso programa em execução e percebam, eu consigo executá-lo naturalmente. Óbvio, quando eu apertar qualquer um dos dois botões, nada vai acontecer. Por quê? Pura e simplesmente porque eu não programei ação nenhuma aos botões. Então, já sabemos desenhar um formulário em Java usando o NetBeans, idêntico ao Visual Studio. E, meus amigos, eu estou considerando que isso foi totalmente entendido por vocês. Não vou cobrar uma lista de exercícios agora para você desenhar o formulário A, B e C, certo? Vamos seguir adiante. Bem, tendo provado que o formulário desenhado realmente funciona, agora chegou a vez de dar vida aos botões. E como fazê-lo? Ora, igualzinho ao Visual Studio. Um duplo clique no botão limpar me levará ao código JButton1 Action Performed, com a observação: adicione o seu código aqui. Pois bem, abro uma linha e aí é começar. JTextField1.set text igual a nada. Ô, gente, acho que você não vai se importar se eu for preguiçoso, né? Ao invés de reescrever tudo novamente, eu vou Ctrl+C, Ctrl+V e apenas alterar o número do text field. Ok? Bom, gente, o legal é que esse negócio aqui parece programa de culinária, né? Dá o intervalo e quando eu volto já com um monte de coisas prontas. Aliás, deixa eu te mostrar uma coisa bem legal que no meu modo de ver é mais prático do que no Visual Studio. Estão vendo aqui? Eu estou na aba Teste IHM. Código-fonte, projeto. Código-fonte, projeto. Então, navegar entre o código-fonte e o projeto, na minha opinião, é um pouquinho mais fácil do que no Visual Studio. Mas vamos lá, porque apareceu pronto no meu programa a classe dados. E pergunto, preciso te explicar a classe dados? Ora, a classe dados, ela contém uma cópia. Na verdade, ela é uma classe que espelha o meu formulário. O meu formulário tinha a entrada de 4 dados, a minha classe dados tem os 4 dados. Também apareceu no nosso projeto um velho conhecido nosso, a classe erro, lembra? Ctrl+C, Ctrl+V do ano passado. E também apareceu no nosso projeto uma DLL, aonde eu faço a validação dos dados. Gente, eu vou passar rapidamente pela rotina de validação
porque ela é igualzinha àquilo que a gente fazia no ano passado. Olhe lá. Eu começo verificando se o dado 1 foi preenchido. Caso contrário, mensagem de erro. Depois vou verificar se o dado 2 foi preenchido. Caso contrário, mensagem de erro. Agora, se foi preenchido, na sequência, eu verificarei se ele é inteiro ou não, tentando, fazer a conversão dele para inteiro. O dado 3 deve ser float, então faço a mesma coisa, porém a conversão agora é para float. E finalmente chegamos ao dado 4, que tem que ser preenchido, que tem que ser inteiro e tem que ser positivo, ou seja, maior do que 0. Ok? Então, agora vamos executar o programa para verificar se todo esse conjunto vai funcionar em Java como funcionava em C#. Opa, esqueci. Antes de irmos para a execução do programa, deixa eu te mostrar mais uma coisa. Também atribuí código ao botão validar. Percebam, no botão validar, eu pego os valores digitados em cada um dos 4 text fields e com esses valores seto cada uma das 4 propriedades do meu objeto dados. Tendo feito isso, vou à BLL fazer a validação dos meus dados. E quando voltar dela, se eu voltar com erro, mensagem de erro. Caso contrário, mensagem de sucesso, ok? Agora sim, vamos à execução do programa. Gente, eu falei que agora ia executar o programa, né? Mas olha, não vou não. Sabe por quê? Me deu preguiça. Pois executar aquele programa vai dar tanto trabalho. Programa tão bobo para digitar 4 valores. E vai dar tanto trabalho para te provar que está funcionando. Porque eu vou ter que começar executando sem nada na caixa dado 1. Aí ele vai dar erro. Aí eu vou executar sem nada na caixa dado 2, a caixa de inteiro. Aí ele vai dar erro. Aí eu vou colocar alguma palavra, um número por extenso. Ele vai dar erro. Aí eu vou te colocar um número float. Ele vai dar erro, porque só atende inteiro. Aí eu vou colocar um número inteiro, positivo ou negativo, e tudo vai dar certo. Aí eu vou começar o mesmo processo de teste para a caixa dado 3, que só aceita float. E depois o mesmo processo de teste para a caixa dado 4, que só aceita números inteiros e positivos. Ou seja, eu vou ter que testar umas 20, 30 possibilidades para te provar que o programa funciona. Gente, eu não vou fazer isso não. Muita preguiça, muito trabalho. Aliás, eu não mereço trabalho de tester. Aliás, acho que nem você, né? É um trabalho desgraçado. Concorda comigo? Nossa, que bom se isso fosse automatizado. Que bom seria se houvesse uma forma de fazer esses testes de forma automática. Se o próprio computador pudesse testar a minha rotina de validação. Que bom seria. E, meus amigos, sinceramente, você acha que eu, Maurício, no ano de 2020, fui o primeiro ser humano na Terra a ter esse desejo? Claro que não. Meus amigos, já existe uma forma automatizada de fazer esses testes. E isto é o que a gente chama de testes unitários, que no Java é implementado através de JUnit, através do package JUnit, onde você vai encontrar classes, métodos para se fazer a validação automática dos dados.
Então, a aula de hoje, na verdade, começa agora, porque desenhar formulários não nos reservou mistério algum. Pois bem, vamos ver mais detalhes sobre testes unitários e como eles são implementados dentro da linguagem Java. Vamos lá, é tranquilo e muito, muito útil. Pois bem, de volta ao NetBeans, de volta ao meu projeto e agora com a incumbência de criar um teste unitário, ou seja, de automatizar a rotina de teste. É simples. Nós vamos aqui ao nosso projeto e vamos pedir para adicionar um novo elemento a este. Testes unitários não são muito comuns, então eles não vão aparecer nessa primeira relação. Eu vou selecionar outros. Bem, já andamos por aqui para adicionar formulário ao nosso projeto. Agora a gente vai adicionar um teste unitário, ou melhor, um teste do tipo JUnit. Próximo, ele vai pedir o nome e eu vou colocar aqui testes unitários. Finalizar, ele está criando então a rotina de testes unitários para mim e opa! Te surpreende que uma rotina de teste unitário, que esse negócio chamado de teste unitário seja uma classe? Não deve te surpreender, porque Java ele é xiita no que diz respeito à programação orientada a objeto. Então, tudo dentro do Java são classes e objetos, nada além disso. Bom, a estrutura de teste está criada. Agora é uma questão de começarmos a codificação. Então vamos lá. Bem, se um teste unitário é, na essência, uma classe tem propriedades e métodos, e aqui não será diferente. Percebam, a declaração aqui da propriedade dados, ou seja, eu tenho um objeto do tipo dados, e aqui eu tenho o primeiro dos meus métodos de teste. Observe, e isso é importantíssimo, todo método de teste tem que ser precedido pela diretiva de compilação @teste. E aí eu escrevi o meu método teste01, que vai testar uma das possibilidades de erro. Percebam, eu estou setando todas as propriedades com nada, uma vez que todos os campos são de preenchimento obrigatório. Se eu assim proceder, eu vou ter um erro. Então percebam esse flag booleano aqui. O que eu espero? Eu espero que dê erro. Eu espero um erro true. É isso o que eu espero. Bom, percebam que, depois de setar convenientemente cada um dos 4 dados, eu chamo o procedimento de validação. Procedimento de validação que vai validar os dados, identificando erro ou não. Lembro que se um erro for identificado, o flag de erro da classe erro será setado em true. Caso contrário, será setado em false. Olha aqui. Na verdade, isto também é novo. É um método JUnit, que vai fazer o quê? Que vai comparar aquilo que eu espero com o que eu vou ter como resultado na classe erro. Então, observem, eu esperava um true, ou seja, eu esperava um erro
nestas condições, ou seja, tendo nada para nenhum dos dados. Fui à rotina de validação que deve ter identificado o erro. Então, o assert equals, ele vai verificar se aquilo que eu esperava realmente aconteceu. Se aquilo que eu esperava aconteceu, eu digo que o teste foi realizado com sucesso. Caso contrário, o teste fracassou, e se o teste fracassou, significa que o meu programa, significa que o meu código tem algum problema, porque eu esperava uma condição de erro e esse erro não aconteceu. Percebam, eu criei aqui mais 4 rotinas de teste. Ora, nessa outra rotina de teste, eu preencho o dado 1 com o meu nome, certo? Mas todos os demais continuam sem nada. Ora, nessa situação, eu continuo esperando um erro. E aí eu faço a verificação. No teste 3, eu preenchi o dado 2 com um valor numérico por extenso. Nessa condição, eu espero um erro. No teste 4, eu preenchi o valor do campo inteiro com um valor float, ou seja, nessa condição, eu espero um erro. E no meu teste 5, ora, eu preenchi todos os dados adequadamente. Então, nessa circunstância, eu não espero um erro. Bom, 5 rotinas de teste prontas. Agora chegou a hora de ver se esse negócio funciona. Chegou a hora de executar essas rotinas de teste. Então, eu virei aqui em testes unitários e vou pedir para executá-los. Já foi. Ele está me pedindo para abrir a janela de resultados. E, meus amigos, aqui está. Olha essa janelinha aqui embaixo. Ele diz que os testes foram 100% aprovados. Todos os 5 testes funcionaram perfeitamente. Ora, vamos plantar um erro? Vamos imaginar que nessa situação aqui, eu também esperasse um erro. Vou colocar true. Detalhe, não há erro, mas eu estou criando uma situação diferente. Vou executar e aí, meu amigo, ele vai me dizer que 80% dos testes foram aprovados, ou melhor, 4 mais 1 falhou. E ele vai me dizer que exatamente o teste 5 falhou. Aí eu, como bom programador, vou me concentrar nessa situação e debugar o meu código para verificar aonde eu falhei. Ora, como na verdade esse havia sido um erro plantado, estou corrigindo o erro que eu plantei, executando e tudo 100%. Aí está. Meus amigos, testes unitários. Muito complicado? Difícil de ser entendido? Não. E é uma forma de automatizar os procedimentos de teste. Fácil. Bem, acho que a gente comprovou que a implementação de testes unitários é algo bastante simples. Como disse anteriormente, fácil. Mas quero que você perceba o seguinte. Eu testei 5 rotinas, 5 possibilidades distintas. Me preocupei com possibilidade de erro no primeiro campo de dado, em dado 1. Me preocupei com a possibilidade de erro no segundo campo de dado, em dado 2. Agora, e dado 3? E dado 4? Acho que você já percebeu
que se eu quisesse ser mais efetivo nos testes, se eu quisesse ser mais completo nos testes, eu teria que ter criado outras situações de teste, ou seja, eu deveria ter criado outros métodos de teste. Dessa forma, eu teria um trabalho muito grande. As rotinas de teste, elas são semelhantes, mas o conjunto de dados testados, as possibilidades são muito grandes e isso geraria muito trabalho para a gente. Ora, será que essa é a única maneira de se fazer os testes unitários? Será que não tem uma ideia mais racional para fazê-los? Será que sempre será esse trabalhão? Bem, eu acho que deve haver uma forma mais simples de fazê-lo, mais inteligente. E tenho certeza que você vai conseguir fazê-lo. No TP de hoje, eu te dou um direcionamento nesse sentido. Tenho certeza que você vai conseguir simplificar a vida de um codificador de testes unitários. Então, vamos lá, vamos ler o enunciado do TP, vamos atentar para a dica que eu lá coloco e vamos trabalhar. Tenho certeza que você vai obter êxito em mais essa atividade.